Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Pai, abençoa os ouvintes da Palavra de Deus que vão ouvir a sua palavra, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a ouvir a sua palavra, a entender, receber a sua palavra, Pai. Guardar em nosso coração com temor, com tremor, colocar em prática, para exercitar a sua palavra em nossa vida, Senhor. Dia a dia após dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe esse estudo, Senhor. E que as pessoas venham receber, venham entender a sua palavra, guardar e ter o poder de colocar em prática, Senhor. Todo aquele que crê, que recebe, ele recebe poder para colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Glória a Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 32 ao 36. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados, felizes, serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis. Sede sábios, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Ó meus filhos, ouvi-me. Se vocês são meus filhos, me ouçam. Dá atenção às minhas palavras, meus mandamentos. Aleluia. Porque bem-aventurado, feliz, rico, realizado, serão os que guardarem os meus caminhos. Coloque em prática, aleluia, que guarda, que anda nos meus caminhos, que vive a minha palavra. Ouvi a correção, a instrução, a correção, aleluia. Não a rejeiteis, não rejeita a palavra do Senhor. E sede sábios, aleluia. Todo que ouve e pratica se torna sábio. Bem-aventurado, feliz o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada cada dia. Bendito é o nome do Senhor, porque o que me achar, achará a vida verdadeira, a vida eterna, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Aleluia. Todos que me aborrecem, amam a morte. O que aborrece o Senhor, aborrece a si mesmo, a própria vida, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda. Então, quando a pessoa rejeita o Senhor, ela rejeita ela mesma. É um suicídio espiritual. A pessoa se suicida. Louvado o nome do Senhor. Ela rejeita a vida, ela rejeita o favor do Senhor, a graça do Senhor, e ela morre, ela perece. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja do Senhor Jesus com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mais um dia na presença do Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Santificado seja o nome do Senhor, exaltado o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos estar atentos cada dia, ouvindo a palavra do Senhor e procurando, se esforçando, pedindo ao Senhor para que possamos colocar em prática, exercitando a palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós exercitamos, nós nos aprimoramos, nós nos aperfeiçoamos. Aleluia. À medida que nós nos exercitamos na palavra, nós vamos sendo aperfeiçoados, nos tornamos perfeitos para com o Pai. Como Jesus disse, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, conforme a gente se exercita, a gente vai sendo aperfeiçoado. Aleluia. Aquilo que a gente não conseguia fazer, começamos a fazer, né? Bem, porque nós estamos exercitando a palavra de Deus na nossa vida. Mas quando a pessoa não exercita a palavra, como que ela vai conseguir colocar em prática? Como que ela vai conseguir obedecer se ela não exercita a palavra de Deus? Bendito é o nome do Senhor. Tudo é com exercício. Aleluia. Vamos exercitar a obediência à palavra de Deus. Convido os irmãos, eu saúdo os irmãos com a santa, gloriosa paz do Senhor, ouvintes da palavra de Deus, e convido vocês, amados irmãos, a abrir no livro de Ezequiel, capítulo 2. O tema ainda é o mesmo. Esse estudo é o último estudo desse tema, tá, irmãos? O último estudo desse tema de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Estamos encerrando agora nesse estudo. Glória a Deus. Para o nosso entendimento, né? Glória a Deus. O Senhor tem falado em toda a Bíblia,
a respeito de ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Ezequiel, capítulo 2, irmãos, versículo do 1 ao 10. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, do 1 ao 10. A vocação de Ezequiel, visão do rolo de livro. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor, Jeová. E eles, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejais rebelde como a casa rebelde. Abra a tua boca e come que te dou. Então vi, eis uma mão que estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrita lamentações, suspiros e ais. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmão, o nosso dever, o nosso compromisso é transmitir a palavra de Deus, assim como nós temos recebido do Senhor para a salvação das nossas próprias almas. Aleluia. Assim como Ezequiel, assim como Isaías, assim como Jeremias, assim como todos os profetas, os homens de Deus, os reis que foram obedientes à palavra de Deus, assim como nós temos recebido a palavra do Senhor, como os apóstolos, todos os discípulos do Senhor, e assim também nós nos dias atuais, nesses dias de hoje. Temos recebido do Senhor e temos o dever, o compromisso de transmitir para as pessoas a palavra do Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O trabalho tem que ser realizado enquanto nós estamos aqui nessa passagem, nessa transição, nessa caminhada, aleluia, enquanto nós estamos ainda nesse corpo que vai ser desfeito, esse tempo que também vai passar, vai terminar, e nós vamos estar na eternidade diante do Senhor e vamos prestar conta das obras que nós fazemos por meio do nosso corpo, aleluia, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, aleluia, o que nós temos feito, aleluia, por meio desse corpo que foi emprestado para nós, esse corpo que o Senhor emprestou para nós. Esse corpo vai ser desfeito, esse tempo vai passar, essa caminhada vai encerrar a jornada aqui na terra, e aí sim vai começar uma nova fase, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós estaremos diante do Senhor para a eternidade. Aqui passa rápido, 10, 20, 30, 40, não sei quantos anos, só o Senhor sabe, mas passa, 80, uns 90, mas passa, e vamos estar diante do Senhor, vamos prestar conta ao Senhor de tudo que nós fizemos, pensamos, falamos por meio desse corpo. Então, uma responsabilidade que cada um de nós temos de transmitir a palavra de Deus. Tamanha a seriedade, a gravidade, a responsabilidade que nós temos, tanto para salvar a nossa vida, como para salvar também aqueles que nos ouvem. Como diz ali uma carta de Paulo a Timóteo, que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensinamento, dos mandamentos, da palavra do Senhor. Fazendo isso, perseverando nessas coisas, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então o nosso testemunho, a nossa conduta salva a nossa alma, e aqueles também que estão atentos, que estão ouvindo, que estão guardando, estão praticando, estão também querendo fazer a mesma coisa, estão seguindo o exemplo. Bendito é o nome do Senhor. Então um exemplo que nós temos a dar. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. O exemplo que Jesus deixou, o exemplo que nós recebemos para nós, o exemplo que nós estamos praticando, e também aqueles também que estão ouvindo, que sigam o mesmo exemplo. Bendito é o nome do Senhor. Então a palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Glorificado o nome do Senhor. Quer ouça, quer deixa de ouvir. Saberão que esteve no meio deles um profeta. Saberão que Jesus esteve no meio dele, através dos seus filhos. Saberão que Deus falou com eles.
saberão que eles foram, aleluia, alertados por Deus, que eles foram admoestados por Deus, saberão que eles foram, aleluia, orientados pelo Senhor. E o Senhor falou, o Senhor avisou, foram avisados. Bendito é o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória pertence a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também mais adiante, irmão, eu peço aos irmãos que os irmãos abram na carta de Paulo aos Hebreus capítulo 3. Hebreus lá no Novo Testamento, lá atrás, bendito o nome do Senhor. Os irmãos possam abrir aí em Hebreus capítulo 3, bendito o nome do Senhor Jesus. O versículo é o 7 ao 19. Versículo do 7 ao 19. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, do 7 ao 19. Que diz assim, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firme o princípio da nossa confiança até o fim, se perseverarmos até o fim, se continuarmos dando fruto até o fim, obediência até o fim. Aleluia! Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, com os que fecharam o coração, com os que endureceram o coração, com os que resistiram ao Senhor, cujos corpos caíram no deserto, pereceram, morreram? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo está dizendo, né? Aleluia, glória a Deus. Como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, então se você está ouvindo a voz do Senhor, se o Senhor está batendo na porta do seu coração, se o Senhor está te chamando a atenção, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não endureça o vosso coração, não feche a porta do seu coração, não vire as costas para o Senhor, não rejeite a palavra do Senhor, não diga não para o Senhor. Na provocação, no dia da tentação no deserto. A tentação no deserto é essa vida que nós estamos passando aqui. No teu dia a dia, na tentação no deserto, nas necessidades desse corpo, o deserto da vida, aleluia, a passagem da vaidade, do pecado. Esses dias que nós estamos vivendo, irmão, bendito seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, aleluia. Onde vossos pais me tentaram, me provaram, viram por 40 anos as minhas obras, aleluia. Por isso eu me indignei contra essa geração. Este sempre erra em seu coração, sempre erra, nunca quer se corrigir, nunca quer reconhecer o seu erro, o seu pecado, se arrepender, nunca quer admitir e não conhecer os meus caminhos, aleluia. Assim jurei na minha ira, não vou entrar no meu repouso, não pode entrar no reino do céu, não pode entrar, não entra, aleluia, não pode receber a salvação, aleluia, porque não recebeu a correção, não recebeu o perdão, não recebeu, aleluia, o arrependimento para a vida eterna. Vede, irmão, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel, ingrato, um coração maligno, né, irmão? Um coração rebelde, um coração individualista, né? Para se apartar, se afastar do Deus vivo, se afastar do Criador, se afastar do Salvador, se afastar daquele que quer salvar, que quer perdoar. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias nós temos que exortar, que a gente nunca se esqueça. Durante esse tempo que se chama hoje, esse tempo que se chama hoje é o tempo que nós estamos nesse corpo, é o tempo da provocação, o tempo do deserto, o tempo dessa passagem. Aleluia, glória a Deus, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, quantos se endureceram por causa do engano do pecado?
a ilusão do pecado, que gera a morte, a separação de Deus. Quantos estão endurecidos, que não quiseram receber a palavra de Deus, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, até o fim, ser fiel até a morte, perseverando na palavra até o fim, amando, perdoando, se humilhando, confessando, deixando o mal, falando, tendo comunhão com o Senhor, porque havendo algum ouvido provocado, não todos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas quem se dignou por 40 anos? Quem se indignou com aqueles que, aleluia, não foi com aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então, aqueles que resistiram à palavra de Deus, aqueles que fecharam o coração, endureceram diante do Senhor, aleluia, pereceram, morreram e perderam a salvação. Não pode entrar no reino do céu, não pode entrar no reino do céu, a porta do céu se fecha, aleluia. E aqui jurou que não entraria no seu repouso no céu? Os que não foram os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não creram na palavra. A palavra não entrou neles. O Espírito Santo não pôde entrar neles. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Também peço aos irmãos que os irmãos abrem João, capítulo 5, versículo 24 ao 29. João, capítulo 5, 24 ao 29. Mateus, Lucas, João, capítulo 5, 24 e 29. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 5, 24 ao 29. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai me tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Irmão, quando Jesus veio consumar a obra, aleluia, o véu do templo se rasgou, foi dada a oportunidade para o homem ouvir a palavra de Deus, sair da sepultura espiritual, sair da morte, da ignorância, do pecado, da escravidão, dos prazeres da carne, os desejos da carne, sair da escuridão e vir para a sua maravilhosa luz e passar a ter uma vida de comunhão com Deus, se tornar filho de Deus, porque todo homem nasce escravo do pecado, não é filho de Deus. Todo homem quando nasce já nasce com a mancha, com a marca do pecado, escravo do pecado, sofrendo. Eu vou ter que largar isso, e aí está ali no vício ali, ele nem sabe por que ele tem que fazer aquilo, mas está fazendo, está sofrendo, está gemendo, aleluia. Mas quando ele ouve a palavra da pregação do Evangelho, da salvação, e ele crê na palavra, ele abre o coração, ele recebe a palavra, aleluia, ele confessa, abandona os seus pecados, ele passa a ser uma nova criatura, ele tem um novo nascimento no cartório do céu, seu nome é registrado no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado o nome do Senhor. E o Senhor salva essa alma, tira ela das trevas, da condenação, da sepultura espiritual, da morte espiritual. Ela sai da morte e vem para a vida. Aleluia, glória a Deus. Ela passa a ser uma nova criatura. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que matava já não mata mais. Aquele que xingava, que odiava, já não faz mais isso. Já passa a andar semelhante a Jesus. Recebe o Espírito Santo para andar como Jesus andou, em obediência, em santidade e na pureza. Bendito o nome do Senhor. Então, na verdade, essas palavras são do próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei da Glória. Na verdade, eu digo a vocês, que quem ouve a minha palavra, esse ouve é quem dá crédito à minha palavra, quem recebe a minha palavra, quem se humilha, quem se nega para servir, para se enquadrar à minha vontade, à minha palavra, e crê naquele que me enviou, no meu Pai, tem a vida eterna, não entrará em condenação, não vai entrar em condenação, é absolvido da condenação, sai da escuridão, do castigo do pecado, da ira de Deus,
debaixo da ira, já não mais está debaixo da ira, mas é recebido, adotado por Jesus, pela palavra, pelo arrependimento à palavra, pela fé. Ele é adotado como filho de Deus, passa a ser irmão de Jesus, herdeiro da mesma herança de Jesus. Isso é espiritual, não é simplesmente você ir numa igreja, frequentar uma igreja, não tem nada a ver com isso. Dar o dízimo, não tem nada a ver com isso. É você se converter dos seus pecados, você sentir a dor da condenação e falar: Senhor, eu não quero ir para o inferno, eu me arrependo, Senhor, me ajuda, Senhor, aleluia. E você se arrepende de coração, com sinceridade. Passou da morte para a vida, saiu da morte, da sepultura espiritual, da morte eterna para a vida eterna. Aí Jesus fala no 25, em verdade vos digo que vem a hora, aleluia, e a hora chegou, já chegou a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Esses mortos aqui são os mortos espirituais, que estão no corpo, mas está morto, está separado de Deus, está na vaidade do seu sentido, está andando na carne, na ilusão do pecado, atrás de dinheiro, adorando o sexo, adorando a tantas coisas dessa vida, é escravo do pecado. Então ele está morto espiritualmente. Se ele morrer, se o corpo dele morrer, ele vai para o inferno, aleluia. Mas se ele ouvir a voz do Senhor, em verdade vos digo, e a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, aleluia, e os que a ouvirem viverão. Então aqueles que decretam a palavra de Deus viverão, sairão da sua sepultura, da morte, e viverão com o Senhor. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, glória, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Bendito seja o nome do Senhor, glória. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Aqui já é outro tipo de ressurreição. Todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Aqui já é a ressurreição para juízo. Aleluia, porque todos vão ter que ir. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia, ninguém vai escapar. Ninguém se esconde na sepultura quando morre e se esconde ali, foge de Deus, escapa de Deus. Ninguém. Aleluia, só vai chamar um por um. Aleluia, e vão ouvir para juízo. Aí vão estar de pé diante do tribunal de Cristo. Aleluia, vai ser julgado segundo as suas obras, ou bem ou mal. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Mas os que fizerem o mal, que rejeitaram a palavra, aleluia, que não creram no Senhor Jesus, que rejeitaram o conserto, que não se humilharam, fecharam seus corações, se endureceram para a palavra de Deus, a ressurreição da condenação. Então tem duas ressurreições, aleluia, a da vida eterna, para aqueles que creram, para aqueles que se converteram à palavra, e da morte eterna, a condenação eterna, para aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Aleluia. Serão rejeitados por Deus eternamente. Essa é a justiça de Deus, que foi entregado a todos, foi dada a oportunidade a todos. Bendito o nome do Senhor Jesus. Deu para entender, né, irmão? Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Também agora a palavra final, meus amados irmãos. A palavra final, exaltado o nome do Senhor, está em Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35. Palavra final, Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35. Marcos 3, 31 ao 35. Vamos lá. Vamos manusear a palavra. Vamos ver. Você tem dificuldade, eu já falei isso. Você tem dificuldade de ler a Bíblia. Ninguém tem desculpa hoje em dia. A palavra de Deus está em toda parte. Aleluia. Existem vários canais, várias oportunidades de ler. Então ninguém tem desculpa. A palavra está na nossa mão. Bendito é o nome do Senhor. Marcos capítulo 3, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35, tá? Aqui vai falar quem é a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele, de Jesus. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão
minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do Pai, o Pai de Jesus, que é o nosso Pai também. Então, todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, essa pessoa é a mãe de Jesus, é irmão, aleluia, é a família de Jesus. Bendito o nome do Senhor. Então, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que são sinceros, que são verdadeiros. Esses os tais que o Pai está procurando. O Pai procura os verdadeiros que reconhecem que são pecador, são miseráveis, que não se vangloria na carne ou algum conhecimento que tem, uma oportunidade, um emprego, e não se vangloria, não se justifica, mas aquele que é justificado por Deus, ele se nega, ele se humilha, aleluia, ele sabe que ele está condenado, então ele pede ao Senhor que tenha misericórdia. Então o Pai procura os verdadeiros adoradores, que se humilham diante do Senhor, que reconhecem seus pecados, que são desejosos de abandonar o pecado, aleluia, que confessa e deixa os seus pecados, alcançará misericórdia. Então o Pai, ele busca esses tais, aleluia, glória a Deus, exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Então muitos dizem que são filhos de Deus, mas só é filho de Deus aquele que se arrepende e se converte à palavra de Deus e anda como Jesus andou, e se santifica e se purifica e obedece, e sente alegria, prazer em obedecer, em negar a si mesmo, em carregar a sua cruz. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, aí está a tua palavra. Senhor, abençoa aquele que está ouvindo a palavra, que não entende, dá entendimento, que a pessoa, ele possa receber, se alimentar da sua palavra, se fortalecer, que venha, Pai, que nós venhamos exercitar a sua palavra, Pai, que nós venhamos, Pai, estar 24 horas, se possível, exercitando a sua palavra, porque a sua palavra permanece, mas o emprego, por melhor que seja o emprego, o salário, não vai permanecer. Por melhor que seja a casa, o terreno, não vai permanecer. Por melhor que seja o filho, a esposa, o esposo, não vai permanecer. Tudo aqui passa, tudo aqui é ilusão, aleluia. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aleluia. Que nós venhamos nos aplicarmos, aleluia, nos dedicarmos ao Senhor, a tua palavra, amar, se apegar à tua palavra, obedecer com alegria, fazer a vontade do Senhor, para quando o Senhor nos chamar, quando chegar a hora da nossa saída desse corpo, esse corpo vai morrer, vai perecer, ele vai descer a sepultura, e nós viemos voltar para o Senhor alegre, aleluia, ansioso para ver o rosto do Senhor, e o Senhor também desejoso de ver a gente nos abraçar, e nos receber no seu reino eterno, e falar: ó meu filho, eis aqui, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, toma posse do reino que está preparado antes da fundação do mundo. Toma posse do reino e ali a gente se alegra com o Senhor para sempre. E tudo que foi feito aqui será esquecido. Tudo aqui que for, todo o sentimento dessa terra, desse corpo, vai ser esquecido para sempre. Que nós venhamos estar atentos a isso e colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, a palavra de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, e colocar as outras coisas materiais em segundo, terceiro plano, mas em primeiro plano é o Senhor, sempre em primeiro plano, em todo momento. Senhor, nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria para andarmos com sabedoria na terra dos viventes, amando o Senhor, amando o nosso próximo, perdoando, se humilhando, sujeitando ao Senhor, cumprindo a lei do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus eu te agradeço. Muito obrigado, Pai. Terminando agora, fechando esse primeiro assunto sobre ouvir a palavra de Deus. Pai, obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor me deu. Eu não esperava que eu ia receber tanto do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Agora, Pai, nós vamos partir para outro estudo, que é entender a palavra do Senhor. Nos ajuda também nesse outro estudo, para não poder entender, aleluia, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por vocês que ficaram ouvindo até esse momento. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.